É transformar a vida das pessoas através do autoconhecimento. Então, eu busquei exatamente o nome da minha empresa, trouxe esse propósito. Então, aqui eu trouxe algumas contribuições da mídia, né, que eu, às vezes, participo, falando sempre de carreira, sempre de emprego. Então, depois, se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais de mim, é só entrar no site lá da My Direction, que tem falando. Bom, quando a gente fala de carreira, é muito interessante a gente pensar nessa mudança, nessa transformação que a gente tem no mundo do trabalho, que a gente tem da nossa forma de se relacionar com o trabalho. Se a gente pega, por exemplo, na época dos meus pais, a minha mãe é pedagoga, meu pai é engenheiro, a minha mãe é concursada, já aposentada hoje, e ela quer estabilidade, ela sempre quis alguma coisa mais previsível. Ela veio dessa geração. No entanto, que quando eu falei com ela que eu ia empreender, ela falava assim comigo: minha filha, você precisa de alguma coisa fixa. Você precisa de um fixo. Por quê? Porque culturalmente ela está nessa época aqui, que era tudo mais estável, era tudo mais lento. E realmente o fixo é importante, porque a gente tem que pagar a conta. Mas a gente também tem que, às vezes, arriscar para poder fazer aquilo que a gente gosta, porque senão a gente nunca vai ter certeza se aquilo deu certo ou não, se a gente não... Lógico que o risco planejado. Então, se a gente pega uma época, era tudo mais focado na instituição, onde era tudo mais previsível, era tudo mais lento. Aí a gente vem para o mercado hoje. Tudo é muito mais instável, tudo mais rápido, tudo mais dinâmico. As coisas acontecem, o que é hoje não é amanhã, e as coisas vão acontecendo, através de uma dinâmica. Isso tudo por causa de quê? Tecnologia. Hoje a gente tem o celular na palma da nossa mão, a gente não desliga do nosso trabalho, a gente não desconecta do nosso trabalho. O Alexandre, por exemplo, eu sempre dou o exemplo dele, hoje ele está aqui, meu marido. Quando a gente viajou de lua de mel, ele trabalha com desenvolvimento na Fiat. Quando a gente viajou de lua de mel, ele estava fazendo um projeto, um carro lá, e aí ele ficava batendo foto dos negócios do carro e mandando para o pessoal aqui no Brasil. E aí eu virava para ele e falei assim: Alexandre, nós estamos de lua de mel, acabamos de casar, vamos curtir. Não, mas eu acho que essa dobradiça aqui vai poder resolver o problema, já vai adiantando o serviço. Ou seja, a gente não desconecta. Então a gente precisa fazer aquilo que a gente gosta, a gente precisa fazer aquilo que a gente se sente bem, porque realmente com o celular, com a tecnologia, as coisas acabam se misturando, vida pessoal, vida profissional, e a gente precisa encontrar um equilíbrio nisso tudo. Então, se a gente pegar todas essas transformações, a gente pode falar desde a Revolução Industrial. A gente teve grandes transformações. E começou em 1784, quando surgiu o vapor. Então, a gente teve a mudança do vapor, depois a gente teve a energia, depois a gente teve a internet, e a gente já está com a 4ª revolução industrial, que a gente está falando da internet das coisas, inteligência artificial, e daqui a pouco já está chegando a 5ª revolução industrial. Dizem que a empresa mais valiosa do mundo, mais do que o Google, mais do que o Facebook, mais do que a Microsoft, é uma empresa que vai surgir até 2030 da área de educação. Isso falam algumas pesquisas, porque a nossa educação também precisa ser transformada. A gente ainda tem um modelo muito tradicional. Então, isso daqui, essa Revolução 4.0, daqui a pouco está mudando também. Então, os espaçamentos dessas revoluções estão acontecendo muito rapidamente. E aí, o que acontece? A gente, enquanto profissional, a gente precisa se enxergar nesse mercado para fazer gestão da nossa carreira. Porque as empresas estão se transformando. Então, você pega, por exemplo, Magazine Luiza, Magalu. Magazine Luiza, assisti uma palestra da Luiz Helena Trajano no ano passado, lá em São Paulo, e ela fala, quando ela abre uma loja física, ela mais vende pela internet. Por quê? Porque a pessoa hoje, ela vai na loja física, olha o produto, mas vai pela internet e compra. Ou então ela vai na internet, olha, e depois vai na loja física buscar. Eu já fiz isso, a gente já comprou telefone, já comprou computador pela internet e foi buscar na loja. Então, as organizações estão se transformando. Se a gente pega, por exemplo, a Azul Linhas Aéreas. A Azul, hoje você já pega lá, você despacha a sua bagagem, você não precisa nem encontrar com o funcionário, só na hora de você apresentar o seu documento, na hora que você está na porta do avião. Você despacha a bagagem, você faz check-in para o celular, você faz tudo.
Então, as empresas que a gente fala que são nativas, não digitais, elas estão tendo que se transformar para poder viver essa realidade. A Kodak, por exemplo, todo mundo lembra da Kodak aqui, eu acho que a grande maioria. Ela não se transformou. Consequentemente, o que aconteceu? Quebrou. Porque o que acontece? A gente está falando de uma transformação de umas empresas que são nativas não digitais. Nós não somos nativos não digitais. Eu não sou uma pessoa que nasceu igual a minha sobrinha. Minha sobrinha tem 6 anos. Ela, com 1 ano, já interagia no celular. Com 2 anos, já fazia ligação no WhatsApp. E já estava mandando áudio com 2, 3 anos, mandando áudio, conversando, e com fotinha, figurinha, né? Coraçãozinho, carinha, já mandava. Então, essa geração é nascida digital, assim como essas empresas aqui. O iFood, Amazon, YouTube, Uber, eles nasceram digitalmente. Então, teve essa transformação. Então, a gente, enquanto profissional, a gente precisa entender essa transformação para a gente se encaixar nesse modelo, caso a gente queira ter a nossa empregabilidade, caso a gente queira se desenvolver. E aí a gente fala, por exemplo, de transformações de empresas. Essa daqui, por exemplo, transporte de valores. Vocês acham que essas empresas aqui vão sobreviver por muito mais tempo? Daqui a pouco não tem dinheiro de papel mais, né? É tudo pelo celular, QR Code. Hoje, você só sai com cartão. A gente passa vergonha. Outro dia eu fui fazer uma transferência do carro, lá no Detran, né? E aí tinha que tirar um xerox, o cara cobrou R$5 o xerox. No Detran, mas é desespero, você tem que tirar. E eu não tinha R$5 na carteira. Eu liguei para Alexandre desesperado, falei, Alexandre, não tem como fazer esse negócio no Detran, porque eu não tenho dinheiro para pagar. Aí um anjo bom, gente. Juro para vocês, um anjo bom falou assim, me viu o desespero, falou, toma os R$5 aqui para você. Um cara que eu nunca vi na vida, ele me deu R$5 para pagar o chão. Falei, moço, me dá seu telefone, me dá sua conta, que eu vou transferir, eu transfiro agora o dinheiro. Eu pego o aplicativo com a tecnologia aqui, eu pego o aplicativo aqui do celular e transfiro para você agora. Ele falou, não precisa, porque eu já passei por isso. Então, eu sei o que você está passando. Então, daqui a pouco, a gente não tem mais dinheiro de papel. Então, a gente está nesse processo de transformação das empresas. E aí, a partir do momento que a gente tem a transformação das empresas, tem a transformação do mercado, aumentam-se as nossas possibilidades de escolha. A gente pode escolher o que a gente quiser ser. A gente tem todas as possibilidades do mundo. E aí, consequentemente, como todo mundo pode ser tudo, aumenta-se o quê? A concorrência. Então, aumentando essa concorrência, a gente precisa o quê? Saber aquilo que a gente quer para a gente ser mais assertivos nas nossas escolhas. Porque, infelizmente, a gente não consegue fazer tudo aquilo que a gente quer. Vocês escolheram estar aqui hoje. Vocês fizeram uma escolha. Quantas pessoas poderiam estar aqui e não estão? Então, a gente fala o tempo todo, você faz as suas escolhas e as suas escolhas fazem você. Então, a gente precisa estar escolhendo. Então, a partir do momento que aumenta a concorrência, vocês vão escolher fazer alguma coisa ou não fazer essa coisa. E por que isso tudo acontece, gente? Porque, antigamente, a gente tinha que a gente fala de escassez da informação. As informações, elas ficavam limitadas às bibliotecas. Né? Eu, por exemplo, não sou tão antiga assim, mas eu estudei em Barça. Tá bem? Mais alguém aqui estudou em Barça? Levanta a mão para a gente saber a média de idade. Alguém aqui sabe o que não é Barça? Quem não sabe o que é? Tem um lá que não sabe o que é Barça. Você também não sabe o que é Barça. Barça era uma enciclopédia que a gente comprava. E aí as pessoas passavam até na rua vendendo, que aí você fazia pesquisa de escola em Barça. Porque não existia o Google, não. Né? Então a gente estudava naquilo que era limitado, naquilo que era restrito. E agora não. A gente tem um Google que a gente pode estar buscando todas as nossas informações. Essa minha sobrinha de 6 anos, por exemplo,
ela já tem uns 6 meses, mais ou menos, o WhatsApp lançou você faz vídeo chamada com 4 pessoas. Vocês já viram essa chamada? Você chama uma pessoa por vídeo, aí depois você pode chamar mais 2. Aí ficam 4 pessoas conversando no mesmo vídeo do WhatsApp. Aí o meu irmão tinha acabado de lançar a tecnologia, né? Meus pais moram em Juiz de Fora. E aí o meu irmão me chamou minha irmã e chamou minha mãe. A minha mãe é mais, né, a pessoa menos tecnológica. Aí a gente conversando, nossa, que legal, minha mãe, eu quero aprender para chamar as minhas irmãs, para a gente conversar, aquela coisa toda. Aí a minha mãe falou assim, ô Rafael é meu irmão, como que faz? Aí a minha sobrinha falou assim, ô vovó, olha no Google, né? Ela já está condicionada que tudo que ela quiser de informação está no Google. Sabe? Então isso é uma questão da geração. Então, isso mudou a forma da geração buscar, mudou a forma de se buscar o conteúdo, né? Então, a gente tem que pensar... Opa! Vamos ver se passa aqui. Que exatamente essa transformação faz com que a gente tenha que pensar na nossa transformação interna enquanto profissional também. Opa, vamos voltar aqui. Porque as profissões mudaram. Aqui a gente está falando de uma época de Revolução Industrial, onde que não tinha despertador. Isso aqui é uma pessoa que a profissão dela, era despertador humano. Sério? Sério? Ele ia na casa das pessoas e batia na janela para as pessoas acordarem, gente. A gente imagina acordar hoje sem celular? Alguém aqui em casa tem despertador na cabeceira? É celular. Então, isso aqui, chama caçador de ratos. As pessoas entravam nos bueiros e caçavam os ratos. Por quê? Porque não tinha controle de pragas. Então, a gente está falando de uma mudança de profissão. Hoje a gente está falando de EAD. Hoje a gente está falando de youtuber. Hoje a gente está falando de condutor de drone. Hoje a gente está falando de um monte de coisa. Isso aqui, por exemplo, eu trouxe 2 fotografias só para vocês entenderem como que era o raio-x. Aqui é um raio-x na época, que deve ser uns 100 anos atrás. Isso aqui é um raio-x 3D. Então, daqui a pouco, na hora de tirar um raio-x, você vai ver assim. Então, mudou, né? Então, se o mercado muda, se a tecnologia trouxe essa inovação, a gente, enquanto profissional, a gente precisa entender o nosso cenário, a gente precisa entender o nosso mercado para fazer com que a gente se insere nisso e não fique de fora. Então, hoje a gente fala que trouxe algumas das profissões do futuro que não é tão futuro. Uma delas, por exemplo, que está aqui embaixo, é agente de memes. Já tem gente especializada em fazer memes. Outra profissão aqui, administrador de morte digital. Vocês já pensaram quantos aplicativos vocês têm, quantas senhas vocês têm espalhados, quantos registros a gente tem em tantas tecnologias aí? Né? Só de eu ter colocado aquela figura ali, eu tenho iFood, eu tenho Uber, eu tenho Pop, eu tenho Azul, eu tenho Gol, eu tenho TAM, tem banco. Quantas senhas, quantos registros a gente tem? Então, daqui a pouco vai ter uma pessoa especializada em cuidar disso. Assim como vai ter uma pessoa especializada em desintoxicação digital. Então, mudou-se as profissões. E hoje a gente fala, gente, que é um mashup das áreas. Não é que você formou em alguma coisa e você vai ser só aquilo. Eu, por exemplo, sou psicóloga. Trabalhei por mais de 10 anos com RH, então eu fiz uma pós em gestão de pessoas, eu fiz outra pós em gestão de negócios e empreendedorismo, estou fazendo meu mestrado em administração com foco em inovação, fiz algumas formações de coach, outras de mentoring, e estou estudando, sabe o quê? Marketing digital. Por quê? Porque a minha empresa nasceu digitalmente. Então, hoje eu tenho que entender de marketing digital para poder alavancar o meu negócio. Então, psicologia, negócios, marketing, isso tudo vai somando. Então, a gente fala que a gente não tem. Então, quando o bispo fala a questão da gente buscar o conhecimento, da gente absorver o conhecimento, é exatamente por causa disso aqui.
Porque quanto mais completo a gente é, mais a gente vai poder oferecer à sociedade, mais a gente vai poder contribuir com a empresa. Então, a gente precisa pensar que o mercado muda, as empresas mudam, e a gente, enquanto profissional, a gente precisa mudar também. E a gente muda todo dia. Todo dia a gente tem a capacidade de aprender alguma coisa. Todo dia a gente tem a capacidade de entender que a gente é responsável por fazer as nossas escolhas de carreira. A gente é responsável por falar assim, não, eu quero isso, eu não quero aquilo. Então, a gente precisa entender tudo isso. Então, a gente tem que ser meio que um camaleão. A gente tem que saber aquilo que a gente quer, mas a gente também precisa ter flexibilidade para lidar com tudo isso. Porque, às vezes, não é simples a gente lidar com tudo isso. A gente vai ter que fazer escolhas, a gente vai ter que abrir mão de muita coisa. Como eu disse, vocês fizeram a escolha de estar aqui. Quantas pessoas, às vezes, deixaram a família para estar aqui, para estar numa outra família, que é essa daqui? Então, a gente precisa pensar nisso o tempo todo. Então, a gente fala hoje, que foi muito isso que ele colocou, o bispo colocou, da postura de aprendiz na hora que ele mostrou os livros. A gente tem que estar buscando o tempo todo. E aí a gente tem que lembrar lá da época da infância, que a gente não tinha medo de perguntar, que a gente tinha medo de falar assim, eu não sei isso, como que é? A gente tem que ter uma capacidade de escuta, a gente tem que ter humildade para falar, como que faz isso? Então, hoje o profissional, ele precisa ter várias competências que possibilitam ele estar nesse mercado. Porque se o mercado muda, a tecnologia muda, como que eu me encaixo nisso tudo? Eu tenho que estar bem entusiasmado, eu tenho que ser automotivado. A gente não tem que pensar que alguém tem que me motivar, não. Porque as pessoas fazem muito isso, né? Eu estou muito desmotivado com a empresa. Realmente, tem hora que a gente está desmotivado. Mas você está desmotivado da empresa, o que você está fazendo para mudar esse cenário? Você está buscando conversar com o seu líder? Você está buscando uma nova oportunidade? O que você está fazendo para mudar? Então, a gente tem que pensar em várias competências, né? Uma coisa, fluência digital, a gente também tem que pensar. Networking, gente, é o que vocês estão fazendo aqui. Se relacionando. Por que eu vim aqui hoje? Porque eu conheci o Elbert, a gente estava conversando, a gente estava almoçando lá, né? Eu falei um pouco da minha empresa, falei do que ele faz. Ele falou, eu acho que eu tenho um evento que eu gostaria que você tivesse comigo. Então, a gente tem que falar com as pessoas, a gente não tem que ter medo de conversar, a gente não tem que ter medo de se expor, mas a gente tem que saber como é que a gente pode contribuir com o outro. E com a lei sempre dá para depois pedir. E isso vale para a carreira também. Isso vale para o mercado de trabalho. Então, a gente tem que entender... quando a gente fala de gestão de carreira e empreendedorismo, a gente tem que entender o que é conceito de sucesso para a gente. É muito importante a gente ter isso claro. Porque o que é o conceito de sucesso hoje pode não ser o conceito de sucesso para você daqui a 1, 2, 5 anos. O meu conceito de sucesso hoje é ter mais autonomia para constituir a minha família, que era completamente diferente de 5 anos atrás, quando eu vivia viajando de segunda a sexta praticamente, cada semana em um lugar. Já chegou o Alexandre para mim, onde você está hoje mesmo? Porque já tinha dia que às vezes eu saía, por exemplo, de Recife, ia para Caruaru, voltava, ou fui para Teresina, e fui para outro lugar, e papapá. Conceito de sucesso, às vezes, para uma mãe, é conseguir na apresentação da escola da filha. Então, cada um tem o seu conceito de sucesso. Então, não adianta olhar para o conceito de sucesso do vizinho, você tem que olhar para o seu conceito de sucesso. E aí, a gente precisa ter muito claro, quando a gente fala de gestão de carreiras, quando a gente fala de mercado de trabalho, de empreendedorismo, quais são os seus valores. Aquilo que você não abre mão na sua vida. Porque quando, às vezes, a gente está insatisfeito num ambiente de trabalho, pode ser que algum dos seus valores estão sendo infringidos. Eu, no meu início de carreira, eu trabalhava numa concessionária em Juiz de Fora e eu já cheguei chorando muito em casa. Porque ele era chefe, ele era dono. Ele maltratava as pessoas. E por isso que eu fiquei lá 8 meses, não consegui ficar muito mais.
E eu chegava chorando e eu não entendia, estava em início de carreira. Aí meu pai virou uma vez para mim e falou assim, minha filha, aprende o líder que você quer ser e o líder que você não quer ser com esse exemplo. Né? Então, numa dessas minhas... Ele falava, você aprende com exemplo e com contra-exemplo. E aí, depois eu comecei a estudar mais um pouco sobre valores, eu enxerguei que respeito às pessoas é um valor muito forte para mim. E não era um valor dele. Então, por isso a minha insatisfação naquele ambiente de trabalho. Então, a gente precisa reconhecer quais são os nossos valores, aquilo que a gente não abre mão, aquilo que a gente não negocia, para, consequentemente, a gente entender o sentido da gente estar ali naquele lugar. Outra coisa que é muito importante é aquilo que a gente sabe é menos importante daquilo que a gente ainda tem a capacidade de aprender. Então, quando a gente fala de mercado de trabalho, quando a gente fala de empreendedorismo, quando a gente fala da gente assumir as rédeas da nossa carreira, a gente tem que entender que a gente não está pronto. Que a gente sempre pode buscar cada vez mais. E isso é muito importante. Então, quando a gente fala de planejamento de carreira, de gerenciamento de carreira, o que é? É vocês saberem aonde vocês estão, aonde vocês querem chegar e fazer isso acontecer. É buscar alternativas. Caminho é fácil, gente? Tem hora que não. Na maioria das vezes, não. Mas se você ficar sempre criando justificativa, você vai ser aquela pessoa que sempre vai encontrar justificativa. Agora, se você é aquela pessoa que encontra solução, se você tem foco na solução, provavelmente você vai chegar no seu objetivo. Então, começa a pensar se você tem o mindset da justificativa, que é a sua forma de pensar, ou se você tem o mindset da solução. Aonde que você está ancorando todas as suas respostas para você chegar aonde você quer? Né? Então, a gente sabe que tem um Deus que vai sempre nos trazer sabedoria para a gente buscar o melhor caminho, mas você tem que fazer a sua parte. A gente tem que buscar a nossa parte. Isso tudo começa através do quê? Autoconhecimento. Quem eu sou, qual é a minha missão, quais são os meus valores, qual é o meu propósito. A gente precisa se conhecer. E quanto mais a gente conhece, mais clareza a gente tem daquilo que a gente vai fazer ao longo da nossa jornada. Outra coisa que a gente precisa ter também, quando a gente faz a gestão da carreira, é ter claro quais são as nossas metas e os nossos objetivos, gente. Não tem aquela música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Não existe essa possibilidade. Né? Não é que você tem que falar assim, olha, eu quero ser o CEO do Google no ano que vem. Gente, são metas factíveis. São metas alcançáveis. E comemore e conquiste essas pequenas metas. Né? Então, coloca a meta de hoje até o próximo ano, dia 29 de abril de 2020. O que eu quero fazer para a minha carreira? Quais são os meus objetivos financeiros? Quais são os meus objetivos pessoais? Quais são os meus objetivos profissionais? Estabeleça objetivos. Estabeleça metas, estabeleça estratégias, estabeleça ações. Porque quando a gente estabelece isso, a gente faz acontecer. Quando quando a gente fala, né? Quando você não sabe aquilo que você quer, qualquer caminho serve. E quando você tem clareza daquilo que você quer, você vai criando realmente estratégias para chegar onde você quer. Então, outra coisa que precisa também, que eu sempre trago de dica, a gente faz muito isso para empresa. Alguém aqui já falou, já sabe o que é SWOT, análise SWOT de mercado? Quem sabe, levanta a mão. A gente faz muito isso, quando a gente fala de gestão de carreira, uma SWOT pessoal. O que é uma SWOT pessoal? Você analisar suas forças, você analisar suas fraquezas pessoais, você analisar suas ameaças e as suas oportunidades no mercado. O que seria isso, Fernanda? Bom, eu quero trabalhar numa empresa, vamos supor, que fala inglês, mas eu não tenho inglês fluente. O que isso acontece? Isso vai ser uma ameaça para você, porque o seu concorrente pode ter inglês e você não tem, e ele é um ponto fraco seu. Agora, se você tem um inglês fluente e a maioria dos seus concorrentes podem não ter, ele é uma oportunidade para você, porque os seus concorrentes não têm, e ele é um ponto forte seu.
Mas tem coisas que às vezes é só ponto forte, ou só ameaça, ou só oportunidade. Então depois, se vocês jogarem no Google, análise SWOT pessoal, vocês vão ver e façam uma análise SWOT pessoal de vocês. Mas faça baseado no seu objetivo de carreira. Então se você não tem objetivo de carreira, comece a estabelecer o seu objetivo. Porque aí você vai conseguir fazer essa análise e estabelecer muito mais estratégias. Outra coisa que eu sempre falo com as pessoas também, gente, é isso aqui que vocês estão fazendo, networking. O que é networking? É a rede de relacionamento. A gente precisa ser estratégico muitas vezes nessas relações. Dizem que a gente está 7 pessoas para conhecer qualquer pessoa no mundo. Ah, mas eu quero conhecer, vamos supor, o presidente lá dos Estados Unidos, o Trump, sei lá. Ah, como que você pode conseguir conversar com ele? Vai no consulado. Do consulado você consegue alguém. Do alguém vai conhecer alguém. Então, eles falam que a gente está 7 pessoas de qualquer pessoa do mundo. Então, se você sabe o que você quer, é ser estratégico nisso tudo. Então, a gente tem que pensar muito claramente nisso. Eu trouxe alguns exemplos para vocês de como que a gente está mudando essas profissões para a gente entender como que a gente pode estar absorvendo isso no nosso dia a dia. Uma das coisas é a telemedicina. Hoje é muito... A gente conversa com o médico, né? A gente pode pedir orientação, manda foto do WhatsApp, né? Então, às vezes, a consulta acontece no WhatsApp ali, que você já está mandando. Então, a gente está falando de uma transformação. Inteligência artificial, gente. Esse aqui é o Watson, da IBM. Alguém já ouviu falar dele? Ele é um computador que diagnostica qualquer câncer muito mais rápido do que os médicos. Porque ele tem tanta informação, de que ele está mudando a forma de fazer diagnósticos. Monitoramento em tempo real. Né? Tudo acontece. Você tem a sua saúde. A gente pediu comida, foi sábado, né? Que a gente viu a motinha do iFood. Aí a gente pediu comida, agora o próprio iFood, depois que sai para a entrega, você pode acompanhar o motoqueiro. Né? É a mesma coisa do Uber, gente. Então, assim, tudo mudou. Então, hoje é monitoramento em tempo real. Hoje a gente está falando de robótica para tudo. Tem computadores que fazem cirurgias com maiores precisões, lógico, você tem um médico ali que está fazendo. Então, parem para vocês pensar, com todas essas profissões que a gente está transformando, como que será a sua profissão daqui a 5, 10 anos? Aquilo que você faz hoje, vai ter espaço daqui a 5, 10 anos? Ou algum robô, ou alguma máquina pode fazer? Se algum robô ou alguma máquina pode fazer, pode ter certeza que tem alguém pensando nisso. Então, hoje, quando a gente fala de gestão de carreira, quando a gente fala de empreendedorismo, a gente tem que tentar entender se aquilo que a gente faz sobrevive a essas transformações. Se aquilo que a gente se propõe a fazer é aquilo que realmente o mercado vai absorver. A gente não vai ter aposentadoria, acho que aqui todo mundo já sabe disso. Né? A gente não vai trabalhar só até os 60 anos, a gente vai trabalhar muito mais. Né? Dizem também que a pessoa que vai viver até 130 anos já nasceu. Eu não sei se isso é verdade. Por quê? Porque uma das coisas que acontece hoje com as impressões de 3D, com a parte toda de biogenética, células troncos, com essas coisas todas, muitas das doenças, elas vão ser curadas. Né? Então aqui, está mostrando aqui. Cabecinha do cara sofreu um acidente, uma impressora imprimiu e completou a cabecinha dele. Isso aqui é um coração, um exemplo de um coração. Então, a gente vai trabalhar, eu vou trabalhar mais uns 40, 50 anos. Então, eu vou ter que me reinventar o tempo todo. Eu preciso entender todas essas transformações. Eu não posso ficar alienada ao meu mercado. Eu tenho que entender de todo o mercado. Para saber o que estão precisando de um profissional, para saber como eu me encaixo, quem eu sou, para eu poder falar, não, isso eu quero fazer, mas isso eu não quero fazer. E só quem pode fazer isso, gente?
Nós mesmos. Porque a gente sabe o que a gente gosta, o que a gente não gosta, o que faz sentido, o que faz feliz, o que não faz feliz. Então, a gente precisa entender isso tudo. Né? Então, como eu disse para vocês, é questão de medicamento. Né? Hoje a gente já fala da farmacogenômica, que é a medicina através do nosso genoma, gente. Medicamentos personalizados. Então, assim, tudo está transformando, né? Tudo. Mas aí tem uma coisa que a gente precisa, que por mais que isso tudo esteja automatizado, as pessoas estão buscando muito, que é o atendimento humanizado. As pessoas querem olho no olho, as pessoas querem ser chamadas pelo nome, as pessoas querem ter um sentimento de pertencimento, as pessoas querem se sentir queridas, elas querem se sentir abraçadas. Eu tenho um curso online e eu geralmente ligo para todos os alunos quando eles fecham o curso. Antes de começar a turma, eu ligo para eles. Fernanda, você está me ligando? Falei, por que não? Isso é um atendimento humanizado. Você tratar o outro como um ser humano, como uma pessoa que tem valores, que tem propósito, que tem família, que tem objetivos. Então, por mais que a gente tenha toda essa parte de tecnologia, gente, lembre-se que a gente está lidando com pessoas o tempo todo. Então, a gente tem que pensar muito nisso. Então, a mensagem que eu queria deixar um pouco aqui para vocês é: busque uma direção para o seu desenvolvimento. Só vocês podem fazer isso. Né? Vai escolher, vai ser difícil, tem hora que vai falar assim, eu quero isso, mas eu também quero aquilo. E não adianta jogar bolinha para cima e ver o que cai para escolher, não. Põe num papel, gente. Quando vocês tiverem dúvida do que escolher, principalmente quando a gente fala de carreira, a gente não pode fazer a escolha emocional. A gente tem que fazer a escolha racional. Coloque num papel, pega um papelzinho e coloca o que você ganha com aquela escolha, o que você perde com aquela escolha. Opção A, o que você ganha, o que você perde. Pega a opção B, o que você ganha e o que você perde. E aí você coloca numa balança. Aí você tem uma decisão racional. Você vai minimizar o erro. É a mesma coisa quando você quer sair de uma empresa, ou você quer mudar, de fazer uma transição de carreira. Você está insatisfeito, mas você não sabe o que você vai fazer. Coloque os ganhos e perdas de cada uma dessas escolhas. Claro que envolve muito mais coisa quando a gente fala de transição de carreira, de emprego. Mas faça uma decisão. Então, busque uma direção para você ver de fato aquilo que você quer. Outra coisa, assume as rédeas do seu desenvolvimento. Ninguém, quando nasceu aqui, sabia andar, sabia falar, sabia comer. E todos estamos aqui. Então, a gente tem que assumir. Não espere que o outro faça isso por você. Você tem que buscar as rédeas de se desenvolver. Então, eu quero um livro. Então, não tem que esperar eu ganhar esse livro. Eu quero assistir uma aula. Não tem que esperar alguém falar para eu assistir a aula. Né? Então, assim, busque você essa direção. Outra coisa, assuma o papel de protagonista. O que é você ser o protagonista da sua carreira? É você protagonizar todos os momentos. Você acreditar que aquilo é possível e você fazer aquilo acontecer, gente. Todos nós temos a capacidade de fazer as coisas acontecerem. Todos nós temos. Só que aquilo que a gente precisa fazer é confiar na gente. Então, quanto mais a gente se conhece, mais autorresponsabilidade a gente tem, mais autoconfiança a gente conquista e, consequentemente, mais a gente faz as coisas acontecerem. Então, é muito importante a gente assumir as rédeas do protagonismo. E isso tudo começa através do autoconhecimento. Uma outra coisa, gente, busque pensar sempre fora da caixa. Por mais que a gente tenha um padrão de se pensar, a gente está mudando. Né? O mundo está mudando. A própria igreja é um exemplo disso. Né? A forma como se pensa. Né? Ele estava me contando que as paredes escuras, com o que as pessoas falaram, né? Chamaram aqui de várias. Isso aqui é um box de crossfit, boate, né?
Porque pensou fora da caixa. Mas olha que comunidade legal que se formou aqui. Olha que família legal que se formou. Então, a gente não precisa, muitas vezes, ir para o óbvio. Às vezes, a gente precisa pensar fora do óbvio. Porque é isso que vai trazer inovação. É isso que vai possibilitar, às vezes, a empresa que você está a crescer ou vai possibilitar você crescer. Não é pensar da mesma forma. Mas, para você pensar de forma diferente, você precisa buscar conhecimento. Você precisa buscar parcerias. Porque, senão, se você ficar sempre no mesmo núcleo, você tende a pensar sempre da mesma forma. Então, por isso que o networking é importante, porque você convive com o maior número de pessoas que pensam de formas diferentes do que a sua, e aí você pode ter alguns insights, você pode ter algumas ideias, você pode fazer parcerias. Então, pense em pensar fora da caixa e comece hoje, não espere amanhã. Então, assim, eu queria deixar essa mensagem para vocês. Todos nós podemos assumir o papel de protagonista da nossa carreira. Todos nós podemos fazer a gestão da nossa carreira. Basta a gente querer. E eu pergunto aqui, quem quer assumir essa responsabilidade de ser o protagonista da sua carreira? Levanta a mão para mim. Então, vocês não estão assumindo um compromisso comigo. Vocês estão assumindo um compromisso com vocês. Eu acho que é essa mensagem que eu queria deixar aqui para vocês hoje. Assumam isso, porque vale muito a pena, gente. Porque o maior beneficiado disso tudo serão vocês mesmos. Essa era a mensagem que eu queria deixar para vocês aqui. Muito obrigada.